Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Deus Não Tem Religião. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative aí as notificações para receber todos os vídeos e ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal. Lembrando que aqui é um lugar para a gente aprender, para a gente conhecer, para a gente questionar e para a gente duvidar, porque a dúvida é a chave que abre as portas do conhecimento. Bom, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre religião e espiritualidade. E qual a diferença entre os dois, no meu entendimento, qual é o conceito de cada um e o que a gente deve seguir, religião ou seguir uma espiritualidade ou buscar, ou as duas coisas, enfim. Vamos tentar entender aqui nesse vídeo esses dois termos e tentar chegar num consenso aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre religião. Religião falando da palavra, da origem da palavra, ela vem do latim religare, que significa religar, ligar novamente. Então, quando você pensa que o termo religião vem da palavra religare do latim, que significa ligar novamente, religar, não soa estranho para você? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Mas olha só. Perguntas. Quem fundou alguma religião? Quem, que eu digo assim, que mestre, que líder religioso que fundou uma religião? Ou melhor, para a pergunta ficar mais direta, Deus fundou qual religião? Jesus Cristo fundou qual religião? Os outros grandes mestres que passaram por essa terra, Buda, Maomé, Dalai Lama, enfim, quem deles fundou alguma religião? Veja que nenhum deles fundou religião, mas eu vou focar aqui no cristianismo, que é algo que faz parte do nosso meio. Jesus, ele não fundou religião. Jesus, ele no seu tempo, ele começou a pregar aquilo que ele veio pregar. Ele veio passar uma mensagem. Ele, com a sabedoria que ele carregava, com aquilo que ele carregava dentro dele, ele veio deixar uma mensagem, ele veio passar uma mensagem para o mundo. Aliás, falando sobre essa mensagem, a mensagem que ele carregava era tão poderosa, era tão forte, era tão avançada, ele estava tão à frente do tempo dele, que as pessoas não entendiam o que ele falava. Muitas pessoas não conseguiam compreender. E ele falava muito em parábolas para as pessoas usarem aquilo como um exemplo para colocar nas suas próprias vidas, e elas ainda assim não conseguiam entender. Ele falava de coisas que hoje a ciência, física quântica, neurociência estuda e aplica. Hoje, nós estamos falando de quase 2000 anos depois da vida, da vinda e da morte de Jesus Cristo. E hoje a ciência está explicando coisas que ele já falava há quase 2000 anos atrás. Então veja que ele era muito à frente do seu tempo, e com certeza mais coisas a ciência e as pessoas vão descobrir através dos conhecimentos que vão sendo adquiridos aí ao longo do tempo, que ele já falava lá atrás. Então veja que ele pregava às multidões, ele subia nos montes, ele subia no barco, falava na beira do mar, ele falava nas sinagogas, mas ele não fundou nenhuma religião, ele não fundou nenhuma igreja. Aliás, Jesus era judeu, então ele pregava para aqueles que ele tinha o convívio, que eram os judeus. Obviamente que tem toda uma questão aí histórica e filosófica de que ele veio para os judeus não aceitaram ele. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que não é esse o ponto. O ponto é, qual foi a religião que Jesus Cristo fundou? Alguns, para defender a sua própria religião, vão falar assim, não, ele fundou a igreja, ele foi a base da igreja, a igreja e tal. Ok, se Jesus Cristo fundou a igreja, qual igreja foi? Porque hoje nós vivemos num mundo que tem trocentas igrejas cristãs. Eu só estou falando aqui do cristianismo, tá, gente? Então, eu não quero citar nomes aqui para não ficar mais polêmico do que as coisas já são aqui nesse canal. Mas existem inúmeras igrejas com diversos nomes. Quem foi que criou isso tudo? Jesus não criou nada disso, gente. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus, com Buda e com vários outros mestres que passaram na Terra? As pessoas que seguiam esses mestres, depois de sua morte,
para perpetuar os ensinamentos daquele mestre, eles pegaram isso, compilaram, normalmente é assim, tá, gente? Estou generalizando aqui. Compilaram os ensinamentos e fundaram uma organização, uma instituição. E usam a religião para quê? Para manter esta instituição que os homens fundaram. E a religião, ela vem com dogmas, com doutrinas, com ensinamentos. E aí entra uma coisa que a religião ela vai além do que o mestre ensinou. Então veja que as religiões, hoje eu estava falando de igrejas, né? Só igrejas cristãs existem inúmeras. Eu tenho certeza que você conhece aí, pelo menos, se você puxar aí na memória, pelo menos umas 10. Mas tem muito mais. Então, veja que cada uma dessas igrejas, mesmo sendo elas todas cristãs, cada uma segue uma doutrina diferente. Você não acha isso um tanto quanto estranho? Como que uma religião que é cristã tem várias formas de ser? Entende o que eu quero dizer, conceituar aqui como religião? Eu quero conceituar aqui como religião que os homens criaram isso para pegar as pessoas, colocar elas dentro de uma bolha que eles chamam de religião. E essa bolha, ela traz o quê? Ela traz dogmas, ela traz doutrinas, ela traz regras que o próprio homem, aquele que é o líder, aquele fundador daquela igreja, daquela denominação, aquele líder, ele pegou os ensinamentos de Cristo, ele pegou e interpretou os ensinamentos da forma dele, com a cabeça dele, com a mente dele, com a visão dele, e falou para as pessoas assim, começou a rebanhar ali pessoas, e começou a falar para eles que tinha que ser daquela forma. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Por exemplo, tem igrejas que a mulher não pode usar calça, tem que usar saia, tem igrejas que as mulheres podem usar calça e tá tudo bem. E tem igrejas que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode... Vou falar uma coisa bem tola aqui, mas é só para exemplificar. Não pode cortar o cabelo do sovaco, algumas mulheres. Isso, você vê, são várias doutrinas e dogmas que não tem nada a ver com aquilo que o Cristo ensinou, que o mestre ensinou. Quer dizer, se você fala que você é cristão, você tem Cristo como um mestre, mas você não segue totalmente aquilo que ele ensinou, entende? Fala para amar as pessoas, mas eles ficam se atacando, as religiões se atacam. Onde que está o ensinamento maior do mestre? Se eu falo que eu sou cristão, eu sigo o Cristo, o mestre. Se eu sigo o Cristo, o mestre, eu tenho que seguir o que ele me ensinou, não o que o meu atual líder religioso me ensina. Entende? Então, as religiões, elas foram criadas pelos seres humanos com o intuito de pegar essas pessoas e doutriná-las a serem quem o líder que criou essa religião quer que eles sejam. Você se insere nisso? Eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo e vai falar assim, isso é blasfêmia, isso é... Você está sendo... Enfim, pode falar o que vocês quiserem. Mas essa é uma verdade. Se você não enxerga isso, é porque você faz parte dessa bolha, você está dentro dessa bolha e você só está olhando de dentro dela. Se você sair da bolha e olhar de fora, você vai perceber que o que eu estou falando é verdade. E o que eu falei que eu ia falar sobre aqui, a religião, né, que vem do religar e que significa ligar novamente, olha como é estranho. Veja que o termo significa ligar novamente. Ligar novamente quer dizer o quê? O que desligaram, o que foi desligado, a gente vai ligar de novo. Basicamente é isso que as igrejas tentam fazer. Falam que você está afastado de Deus, você está longe de Deus, e vem aqui para a nossa igreja que a gente vai ligar você novamente a Deus. Mas sabe o que eu aprendi? Em todos os lugares que eu já fui, de tudo que eu passei, uma coisa que eu aprendi, e não tem ser humano no mundo que vai me tirar isso da cabeça, que é o seguinte: nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança do Criador nós fomos feitos. E nós, sendo imagem e semelhança do Criador, nós somos uma centelha divina. Veja que o próprio Jesus,
Está na Bíblia. Se você não acredita em mim, procura. Disse o seguinte: vós sois deuses. Ele não falou que nós somos Deus, tá? Entenda a diferença. Por que ele falou que nós somos deuses? Porque Deus, quando ele cria um ser humano, uma partícula dele vai para esse ser humano, entende? Então dentro de nós temos uma centelha divina. Nós somos uma centelha divina, nós somos uma partícula de Deus. Inclusive, esse é um dos ensinamentos do judaísmo. Para quem não sabe, durante um ano e pouco, a gente frequentou uma sinagoga judaica e aprendia com um rabino ortodoxo judeu. Então, esse é um dos ensinamentos dele também. Eles entendem que nós somos centelhas divinas, que nós somos uma partícula de Deus. Então, se você que está assistindo, todos nós, seres humanos, somos uma partícula de Deus, somos uma centelha divina, eu tenho que religar o que se eu nunca fui desligado? Não faz sentido algum essa questão da religião e religiosidade, que é pior ainda. Não faz sentido. Eu não tenho que religar aquilo que nunca foi desligado. Se alguém virar para você um dia e falar para você que você tem que ir para a igreja porque você tem que se conectar com Deus, que você tem que se religar, fazer um concerto com Deus, esquece. Deus não está dentro da igreja, Deus está dentro de você. Você quer reacender essa chama, não é religar. É reacender uma chama que nunca foi desligada. Está dentro de você, basta você olhar para dentro de si. Aí entra o conceito de espiritualidade. Porque se Deus é espírito, e o próprio Jesus falou que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, se Deus é um espírito, nós temos que buscar não uma religiosidade, não um religamento, mas uma espiritualidade. Para quê? Para adorar a Deus em espírito e verdade. Então essa é a grande diferença entre você ser uma pessoa religiosa e você ser uma pessoa espiritual. Não estou falando de espiritualizada, estou falando de espiritualidade. Buscar essa conexão espiritual. Afinal de contas, nós somos o corpo e carregamos uma alma. Só que quando a gente morre, esse corpo morre, a alma volta para sua essência, que é espiritual, que é espírito. A gente nunca deixa de ser um espírito. Assim como Deus é espírito, nós somos imagem e semelhança dele. E nós estamos passando aqui nessa terra por uma experiência material. Nós somos um ser espiritual vivendo uma vida material. Por isso que essa vida espiritual, por mais que nós estejamos num corpo físico, a gente não pode negligenciá-la e deixá-la de lado. Então a gente tem que buscar a espiritualidade, que é essa conexão com Deus, que é estar em ligação com o espiritual que nós temos dentro de nós, isso já. E a religiosidade, amigo, se você não tomar cuidado, ela só vai te afastar de Deus, porque ela te coloca tantas regras, tantas doutrinas, tantas coisas, que você, ao invés de se conectar com Deus, você vai se afastar dele. Reflita sobre isso e me diz aqui o que você acha. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e fica ligado nos próximos, que sempre trazendo uma polêmica e trazendo aqui, buscando conhecimento para a gente aprender juntos. Tem alguma dúvida? Deixa aqui também, que na medida do possível eu vou responder para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.